Ué, a gente tem que tentar, não é? Insistimos em caminhos que não são os nossos e nos fixamos naquilo que, de repente, não é pra gente. Tá meio confuso? Ah, já ficou pensando em algumas coisas aí? Também acho. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o psicólogo Paulo Siqueira. Paulinho, parece complexo, mas quando a gente vai falando, você vai falando, ih, será que eu tenho que desistir? Desistir talvez não, né? É porque a gente escuta a nossa vida inteira que a gente tem que persistir em tudo. Muito, ser forte, não desista. Exato, que quando a gente desiste de alguma coisa, a gente está sendo fraco, a gente parece que é moldado a seguir esse caminho. Mas persistir é muito diferente de insistir, porque o insistir dói. Porque quando a gente insiste numa coisa que muitas vezes não é pra gente, e a gente só insiste porque a gente acha, porque falaram que é aquele caminho que a gente tem que seguir, aí dói. Agora, quando eu persisto numa coisa é diferente. Porque eu persisti em vários planos, seja num relacionamento, seja num plano de vida, seja num propósito de trabalho, às vezes vai ser difícil. Eu vou ter as dificuldades, eu vou ter os contratempos, eu terei os tempos difíceis, os momentos difíceis, mas eu vou ver que aquele sacrifício, que aquele trabalho que eu tô tendo, ele vai valer a pena. O problema é quando isso não acontece. Eu sempre falo, a primeira coisa que eu tenho que perceber, se eu estou andando no caminho certo, seja no que for, num trabalho, seja num plano, seja no relacionamento, eu estou feliz. E a gente tem que entender que felicidade não é um momento. Felicidade é um contexto. Agora, se a gente não está feliz, aí a gente tem que começar a parar. Eita, será que essa porta não é realmente para eu entrar? Será que eu preciso fechar essa porta? Será que eu estou perdendo muito tempo? Será que eu estou insistindo muito nisso e eu estou deixando de viver outras coisas? Porque a gente tem medo de perder. E só que às vezes não é o perder, às vezes é dar espaço para algo novo que a gente precisa viver na vida. Porque a gente fica empacado também, né? Ficamos muito empacados. Porque quando a gente realmente fica preso. É igual, eu gosto muito, às vezes o pessoal compartilha muito aquela imagem, não sei se você já viu na internet, segurando a corda. E às vezes quando a gente segura a corda, dói. Porque, vai machucar a mão e às vezes é isso, seja, como eu falei, no relacionamento, seja num trabalho, insistir dói. E a gente fica preso, a gente não consegue ir adiante, a gente fica na nossa zona de conforto. E a gente gosta de ficar na zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto doa, mesmo que a zona de conforto a gente sofra lá, mas é um sofrimento que a gente conhece. Todo mundo pergunta, Paulo, pergunta pra mim, principalmente no consultório, Paulo, se eu tô na zona de conforto, eu tô sofrendo, por que eu não consigo sair da bendita zona de conforto? Eu falo porque é a dor que você conhece. Você conhece aquele território, por mais que você esteja sofrendo. E sair da zona de conforto, ir para esse novo, dá medo. Todo novo dá medo. E enfrentar esse novo tem que ter coragem. Então eu falo, muitas vezes desistir ou mudar o plano não é ser fraco, é ser corajoso. Porque você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que deixar aquele medo, aquela dor que você já conhece e partir para algo que é totalmente diferente. Muito bom. Eu tô com várias perguntas aqui na minha cabeça, mas Léo também já tem uma. Vamos para a sua pergunta, Léo. Eu tenho várias também, mas eu gostei muito disso, que ele disse que desistir não é derrota, né? É importante a gente mudar a nossa rota, né, às vezes, da nossa vida. Eu queria perguntar assim, um conselho, na verdade, eu queria que você desse um conselho para quem tá nessa dúvida hoje, assim, será que eu mudo, será que eu não mudo, será que eu mudo de emprego, será que eu mudo de vida, será que eu mudo de relacionamento, enfim. Eu queria que você desse um conselho, assim, bem legal. Cada história é uma história. Toda vez que eu venho aqui eu sempre falo, né? Que é muito difícil dar uma receita pronta. Quem dá receita pronta, a gente tem que desconfiar, né? Mas algumas coisas é importante a gente ver. O primeiro que eu falei, eu estou feliz nesse meu relacionamento? Vamos supor, tô num relacionamento e esse relacionamento a gente tem uns momentos ruins, tem momentos bons, aí tudo bem, né? A questão é, tô 1 ano nesse relacionamento, eu estou infeliz nesse 1 ano. Eita, será que é preciso insistir nisso? Então, sempre tem que refletir. Eu estou feliz nesta situação que eu estou vivendo? 2, aceitar as suas fragilidades. Aceitar que você é ser humano, aceitar que tá tudo bem, muitas vezes, aquele projeto que eu estava vivendo, eu mudar.
né? Mudar o roteiro, né? O propósito, a gente sempre vai ter um propósito de vida. Não significa que eu estou mudando um objetivo. Exato, às vezes é só o caminho. É igual quando a gente tá no GPS e o GPS fala assim, vamos recalcular a rota. E às vezes se a gente insistir naquela rota, a gente vai pegar um trânsito, a gente vai pegar um caminho que vai ser não tão bom pra gente. Então às vezes a gente precisa estar atento aos sinais que a vida dá. Né? A gente fala assim que às vezes a gente quer um sinal dos céus, que a gente quer que alguém... Mas assim, às vezes os sinais simples que a vida dá é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente passa e a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, eu acho que o principal de tudo isso é você se perceber a tua história, entender que está tudo bem, que nós somos seres humanos e que vai dar medo? Vai dar medo. Fechar um ciclo, muitas vezes não. Eu falo que a pessoa pode ser a pessoa mais saudável mentalmente do mundo, mas ela vai sofrer. Né? Quantos ciclos que a gente encerra e que vai doer. Mas o importante de tudo isso é a gente colocar na balança, né, os prós, os contras. Eu sempre falo assim, escreva no papel, ponha para fora, não deixe somente aqui na tua mente, não. Coloca para fora, escreva quais são as suas dores, converse com amigos, se puder faça terapia, mas se não puder converse com alguém, para alguém também às vezes dar outra visão que aqui dentro a gente não está conseguindo enxergar. E quando a gente fala, nossa, até que não é tanto assim. Até que essa dor que eu tô passando, ou essa minha dúvida, às vezes no próprio falar com a gente mesmo, a gente já consegue encontrar um caminho. Será que essa coisa do insistir também não é mais um medo de falhar com o outro? Também. Por exemplo, né? Como que eu vou dizer para alguém, né, que eu desisti? Exato. A pessoa vai falar que eu sou fraca, Exato. né? Então acho que às vezes o medo é de outra avaliação e não só da nossa, né? Com certeza, porque até esse medo que a gente trouxe aqui é um medo que já é construído pelo meio que a gente vive. Né? Uma pessoa, por exemplo, que ela é criada numa família, numa casa, onde é exigido dela muita perfeição, onde é exigido que ela persista em muitas coisas, ou seja, ela já vai sendo moldada na vida para agir dessa forma. E aí ela vai viver uma vida muitas vezes medíocre. É até estranho e ruim essa palavra, mas é uma frase que eu gosto muito de falar. Às vezes a gente pode se privar da dor, sim. A gente pode se fechar ali na nossa zoninha de conforto, a gente pode se isolar na nossa vida, mas a gente pode sim, nessa situação, evitar muitas dores. Mas aí pergunta, será que eu vou estar vivendo de verdade? Né? Porque às vezes na vida a gente precisa sangrar, às vezes precisa passar pelo caos, às vezes a gente precisa passar pelo mar agitado para a gente poder chegar no objetivo. Só que isso exige coragem, né? E às vezes a gente vai precisar trabalhar os nossos valores, qual é o valor que eu me dou, qual é o valor que eu dou para as coisas que eu acredito. Porque às vezes quando a gente preocupa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, a gente acaba se prendendo e a gente tem que entender que o que o outro vai pensar, que o que o outro vai achar, eu não tenho poder algum. Trazer esse pensamento é muito libertador. Porque quando eu percebo que eu não tenho poder sobre o que o outro vai pensar sobre mim, eu não tenho o que fazer. É entregar para a vida, é entregar para Deus e seguir a tua vida, porque as pessoas vão pensar sobre você agindo ou não agindo, determinada coisa. A gente precisa pensar nos nossos valores e fazer essa reflexão. Eu estou feliz nesse caminho? Está valendo a pena insistir? Os sacrifícios que eu estou fazendo, eles estão tendo retorno? Porque senão a gente quer virar apenas aquela pessoa boazinha para os outros, como falo, né, sempre para os meus pacientes, a síndrome do bom menino, que é você dizer sim para tudo, só que muitas vezes o dizer não é você dizer sim para tantas coisas na vida. Então, um não nem sempre é uma negativa. Um não, muitas vezes, é um sim. São portas que se abrem. Né? Até porque se a gente fica insistindo na mesma, se a gente sabe que não tem ninguém lá, você tá batendo. Você sabe que o povo foi viajar e você continua batendo na porta, ninguém vai atender. Só que esse tempo a gente vai perder e, de repente, eu podia estar batendo em outra porta e alguém tava ali para abrir essa nova porta. E a gente tenta arrombar essa porta. Aí vai machucar. Aí você vai deixar de viver muita coisa. Né? Então, é importante a gente se conhecer. Se conhecer é o que eu sempre falo aqui, né? Se conhecer é o melhor caminho para você saber quais caminhos você tem que seguir. Muito bom. Tem uma perguntinha de WhatsApp para você. Ah, legal. Vamos lá. Uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui.
Ah, falta a perguntinha e falta o Pablinho ali também. Chegou. Maiara, boa tarde. Tenho um ex e estou conversando com ele novamente, mas não sei se volto novamente com ele. O que fazer? Olha a Maiara. Jogou uma bomba, né, meu irmão? Jogou uma bomba no rolinho aqui, hein? E aí? Olha, tem que analisar o porquê que você terminou ou o porquê que vocês terminaram. Né? Não dá pra gente... será que eu vou insistir em alguma coisa? Será que eu estou voltando por uma carência? Será que eu estou voltando por qual motivo? Né? Então, todo tempo de relacionamento, todo término de relacionamento tem um motivo do porquê aconteceu. E às vezes, pelas nossas carências ou pelas nossas emoções, a gente acaba esquecendo os motivos. Então, até no próprio consultório, na própria terapia, quando eu tenho um paciente que está passando por essa situação, eu jogo a reflexão para ele. Por que você terminou? Qual que foi o motivo? Dá para voltar? Dá pra insistir nisso? Porque daí entra naquele programa que eu vim aqui que a gente falou sobre relacionamentos tóxicos, Exato. né? Muitas vezes a gente tem uma dependência emocional da outra pessoa, muitas vezes não é nem o amor. Porque, assim, às vezes pode ser que no meio desse caminho se percebeu os erros, se reconciliaram. Quantos relacionamentos as pessoas conseguem se reconciliar? Então, assim, relacionamento é a vontade de duas pessoas. Os dois estão com vontade de acertar, os dois estão com vontade de ir adiante. Tendo essas respostas, ela vai conseguir, com certeza, saber qual caminho ela tem que seguir. Boa. E lembre-se do que ele falou. Persistir é diferente de insistir. Insistir dói. Dói. E Persistir, aí, não. Persistir não. Persistir é luta, é garra. Vou persistir porque eu sei que eu sou forte, porque vai dar um resultado bom e é esse caminho que eu tenho que seguir, é diferente. Exato. Você vai até motivado, né, Paulinho? Com certeza, porque é diferente. o caminho fica mais leve, né? A vida já é muito difícil, a gente passa por momentos muito difíceis, a ansiedade tá aí a 1000, né? Então, assim, pega tudo isso e aí trilha um caminho. Todos nós temos um chamado na nossa vida. E quando a gente não cumpre esse chamado, né? Então, às vezes a pessoa, ela nasceu para ser artista, aí ela vai trabalhar num escritório administrativo, não tem nenhum problema, pelo amor de Deus, trabalhar. Mas a pessoa que trabalha no escritório administrativo, ela tem o dom, ela tem o chamado para aquilo que é importante. E às vezes a pessoa não está seguindo ela mesmo fechou a porta dela. Exato, ela mesmo fechou a porta dela. Boa. Ó, as nossas portas estão sempre abertas para você, viu? Eu sinto isso de coração. Obrigada por hoje, Eu que sempre, agradeço. viu? Obrigado, Léo. Ele fala de uma forma tão tranquila que a gente fica só pensando de uma forma reflexiva. Ah, que bom, entendi. Não dói, tá? Não que dói, bom. né? Tem que refletir mesmo. Os meus pacientes falam que eles saem lá do consultório com a cabeça fervendo. Eu falo, conseguiu o objetivo. É isso que eu queria. Você de casa aproveita para seguir Paulinho, @psicopaulosiqueira, tudo junto, tá aparecendo na sua tela, e psicopaulosiqueira@icloud.com. Isso aí. Beijos Beijo, para Abi. você, ótima semana, Pra você viu? também, Abi. Obrigada. Muito bom, minha gente, tudo que dói, machuca, veja se vale a pena, não é?